essa aula aqui, o módulo 2 do ESD, lá do livro, né, ele é tudo isso daqui. Fala sobre fluidos e perispírito, fala sobre natureza, propriedades e qualidades dos fluidos, sobre o perispírito, formação, propriedades e funções, sobre criações fluídicas, magnetismo e aplicações do magnetismo humano. Só que o que acontece? Esses roteiros 1 e 2, que é justamente esses daqui, que falam tudo sobre o perispírito, nós já tivemos na nossa aula no módulo 4. Aliás, nós tivemos pelo menos 2 aulas onde nós falamos muito do perispírito. Quem está aqui conosco desde o começo deve lembrar. Nós falamos das propriedades, das funções do perispírito. Foi inclusive quando eu falei, até estava conversando com o senhor Antônio antes da aula, sobre as provas de reencarnação que tem. Então, isso tudo aqui eu não vou tratar porque nós já tratamos. Quem quiser ver, procura lá o módulo 4, o slide é igual a esse, só que amarelinho e vermelho aqui em cima, tá? E também já falamos da pluralidade dos mundos habitados no fluido cósmico universal. Então, obviamente, que também estava dentro dessa aula aqui, se não me engano. Então, isso daqui eu não vou falar porque nós já tratamos. O que nós vamos começar hoje é o roteiro 3, que são as criações fluídicas, tá? Então, vamos recordar aqui alguma coisa. O princípio inteligente, através de sua longa viagem pelos reinos da natureza, foi desenvolvendo características e aptidões importantes e indispensáveis para a sua evolução. Funções rudimentares e simples se transformaram, com o passar do tempo, em funções cada vez mais especializadas e complexas. Da função desenvolvida por uma única organela celular, tivemos o aparecimento de maravilhosos e competentes aparelhos e sistemas orgânicos. Tudo isso exigiu um controle eficiente e preciso. Assim, o princípio inteligente foi desenvolvendo simultaneamente o sistema nervoso para desempenhar essa tarefa. Após milênios de evolução, estava pronto o espetacular órgão do corpo humano, o cérebro, que passou a ser o dirigente e o gerente de cada repartição do corpo físico do homem. Por que eu pus isso daqui? Porque nós vamos falar sobre criações fluídicas e isso está relacionado com o nosso cérebro. Mas e por que eu escrevi tudo isso daqui? Porque nós, enquanto espíritos, aí vocês vão retomar, se alguém quiser retomar, nós demos uma aula sobre isso, que foi lá do fluido cósmico universal, que é até um slide verde, que nós falamos aqui sobre a matéria e sobre o espírito. Então, nós comentamos ali que o princípio inteligente ele foi se desenvolvendo pelos reinos da natureza. O espírito, enquanto com E minúsculo, ele passou lá pelo reino mineral, vegetal, animal e chegou no hominal, né? Que aí virou espírito com E maiúsculo, que foi aí que começamos a desenvolver a nossa razão e temos o que? O nosso cérebro, que passou a ser o dirigente e o gerente de todo o nosso corpo físico, tá? Então, isso daqui só para nós lembrarmos que nós viemos caminhando e fomos nos desenvolvendo ao longo da criação, né? Desde quando a gente era lá uma ameba, a gente, né, que eu falo o espírito enquanto E minúsculo, né, que era uma ameba, que era um ser unicelular, que aí foi se desenvolvendo, aí vieram as mitocôndrias, e aí foi dando os seres pluricelulares, e aí chegou aqui onde nós estamos, e todas as raças que existem no universo, todos os animais e tudo mais, né? E ainda falando de cérebro, nós vamos falar um pouco de anatomia, que é a minha praia, então vamos lá. Durante os primeiros 9 meses de vida uterina, acontece um crescimento cerebral maravilhoso, com a produção de cerca de 86 bilhões de células nervosas e um peso aproximado do cérebro de 400 gramas ao nascimento. O cérebro continua a crescer na medida em que a criança aprende a andar e falar, pesando em torno de 1.200 gramas aos 4 anos, faltando, em média, 200 gramas para atingir o peso do cérebro, com os mesmos 86 bilhões de neurônios.
Sabemos que a partir do nascimento, o homem vai desenvolvendo cada vez mais as suas aptidões, e este desenvolvimento, como vimos, não decorre da multiplicação das células nervosas. Hoje sabemos que este fato se dá pelo aumento crescente da união entre essas células, ou seja, de sinapses nervosas, que é o nome que a ciência dá à união entre as células nervosas. Deixa eu ver qual que é o... Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, o que a gente vê aqui? Depois eu leio esse texto aqui. O que a gente sabe aqui? Que nós temos 86 bilhões de neurônios, aproximadamente, quando nós nascemos. E apesar da gente... E aqui, ó, para a gente ver, o que é sinapse? É quando um neurônio junta com o outro. Então, esse espaço aqui, que aqui tá bem amplo, na realidade, é da ordem de nanômetros, ou seja, 10 a menos 9. É uma coisa louca, é infinitamente pequeno esse espaço aqui que existe entre os dois neurônios, né? É aqui que se dá a transmissão da corrente elétrica, tá? E isso no nosso organismo inteiro. Então, nós vamos juntando um neurônio com o outro, um neurônio com o outro, e vai dando essas sinapses nervosas. Então, o que acontece? Quando a gente nasce com esses 86 bilhões de células, e com um peso aproximado aqui, ó, de 400 gramas na criança, e ele vai se desenvolvendo até a vida adulta, até chegar com uma forma de 1,4 kg, vocês vejam que enquanto é bebê, ele é muito mais, proporcionalmente, ele é muito maior do que no adulto. Aqui, a cabeça, né, da criança, ela chega a ter 1/3 do tamanho do bebê. E quando nós chegamos na vida adulta, a nossa cabeça e tudo chega a 1/7. Então, a gente vê que, proporcionalmente, né, a cabeça acaba ficando mais de acordo ali com o corpo. Só que esses neurônios que nós temos, que são o que nos proporciona o nosso sistema nervoso, que é justamente o nosso pensamento, os nossos impulsos elétricos que nós temos no organismo, que comanda tudo, a nossa respiração, coração, enfim, tudo, né? Hoje é sabido que, através dessas sinapses, os neurônios, eles podem se recuperar, por exemplo. Então, é sabido que, vocês devem conhecer casos disso, de pessoas que, por exemplo, sofreram lesões na medula e perderam os movimentos da perna ou do braço, ou o que quer que seja, e dependendo do caso, com muita fisioterapia, com muito esforço, com muita boa vontade, a pessoa consegue recuperar, às vezes, até 100% do seu movimento, tá? Então, a gente sabe que, de fato, os neurônios que a gente nasce são os mesmos, mas só que essas sinapses, elas vão estar sempre se interligando, fazendo com que essa corrente elétrica sempre vá passando e dando, então, estímulo para os nossos músculos, enfim, para todo o nosso corpo, tá? Então, assim, o que diferencia o cérebro de uma criança do cérebro de um adulto é o número de sinapses nervosas. A ciência atual aceita que a maior ou menor aptidão cerebral se deve ao maior ou menor número dessas ligações nervosas. Podemos também estender esses conhecimentos aos animais, diferenciando-os em aptidões de acordo com o número de sinapses nervosas. Aqui, por exemplo, a gente vê nos animais, por exemplo, que a gente já conversou a respeito, que o macaco, né, acho que é o chimpanzé, se não me engano, ele tem... a diferença nossa ali é só 3% do DNA, né? Aí eu estou falando outra coisa. Mas essas sinapses também fazem com que, por exemplo, eles tenham um sistema nervoso muito adiantado. Então, a gente sabe que o macaco, ele aprende as coisas, né? Todo mundo já viu isso, né? Ou não só o macaco, a gente vê aí nosso cachorrinho em casa o que faz e outros animais também, né? Então, aqui, o que é muito interessante é que o fator determinante para termos mais ou menos sinapses
é diretamente proporcional ao exercício e ao estímulo constante ao sistema nervoso, e também que essa capacidade de formar sinapses, ao contrário do que muitos pensam, é a mesma do nascimento ao túmulo, ou seja, independe da idade do indivíduo, demonstrando cientificamente que realmente nunca é tarde para estudar e aprender. Então, veja bem, ó, a gente precisa fazer ginástica para o cérebro, né? E aqui ele está reclamando, ó, já trabalho 24 horas e ainda preciso fazer ginástica. Por isso que os idosos, né, são recomendados fazer, jogar dominó, fazer palavras cruzadas, tricô, leitura, enfim, tudo que puder ocupar a mente, porque isso tudo a gente vê que essas sinapses nervosas fazem com que esses estímulos eles fluam, né? E aí isso é muito importante para a nossa capacidade mental. E aí vocês podem estar falando, nossa, a Tânia está viajando na maionese, porque ela está dando uma aula de doutrina espírita e está falando de anatomia do cérebro, né? Só que isso tudo tem a ver com essas criações fluídicas com que nós vamos falar agora, que estão relacionadas com o nosso pensamento, tá? Aqui, ó, eu pus para vocês terem uma noção mais por curiosidade. A involução no cérebro de um idoso. Então, veja o tamanho de um cérebro de uma pessoa que está ativa, jovem, eventualmente, e de um idoso. Então, é natural essa involução. Só que se a gente se esforçar e tiver uma atividade mental bastante elevada, a gente vai minimizar muito essa diferença aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, um cérebro normal e uma pessoa com Alzheimer. Por quê? Ela já não... O Alzheimer, né, por ser uma demência e está ligado a um problema no sistema nervoso, impede que a pessoa tenha essa cognição, que ela tenha esse pensamento contínuo, e isso tudo acaba o quê? Involuindo o cérebro dele, tá? Então, vamos continuar aqui, vamos voltar para a doutrina. Se acompanharmos a evolução do princípio do princípio inteligente, vamos observar que as aptidões, após serem conquistadas, são armazenadas como patrimônio eterno do ser. À medida que aptidões mais complexas se desenvolvem, as mais simples passam ao controle do inconsciente, ou seja, vão para uma gavetinha do automatismo. Podemos assim dizer que o cérebro comanda o nosso corpo físico, utilizando-se de ordens conscientes, como falar, escrever, andar, e ordens inconscientes, como piscar dos olhos, bater o coração, respirar, etc. Então, vocês vejam que quando o princípio inteligente começou lá atrás, ainda estagiando nos 3 reinos, nós fomos tirando, enquanto espíritos com E minúsculo, fomos tirando de todos esses reinos o que mais nos era necessário. Então, a gente estudou lá na aula dos 3 reinos, que nós pegamos do reino mineral, nós pegamos a atração, do reino vegetal nós pegamos a sensibilidade, do reino animal nós pegamos já alguma outra coisa que agora eu não lembro o que é, e assim nós fomos o quê? Conquistando estas aptidões, até chegarmos no reino hominal, que somos nós, né? Que na realidade nós estamos dentro do animal. A gente faz essa diferença só de animal para hominal, porque nós temos a razão, tá? E aí, quando nos tornamos espíritos com E maiúsculo, né? E aí todas essas aptidões que nós vamos adquirindo, eu sempre falo isso para vocês, elas fazem parte do meu patrimônio. Então, tudo que nós temos de encarnações passadas, aptidões que adquirimos de encarnações passadas, qualquer coisa, seja lá você saber tocar um piano, ser engenheiro, ser médico, varrer a rua, sei lá, qualquer coisa que você fez, isso tudo está arquivado no seu patrimônio, fica lá na sua gavetinha lá arquivada. Quando for necessário, isso vem à tona, eventualmente, numa próxima encarnação. Ok? Então, assim,
Por isso que tudo, eu falei todo esse negócio do cérebro, por quê? Porque nós temos sempre chance de adquirirmos novos conhecimentos, novas aptidões, novas oportunidades, e isso tudo vai ficando armazenado no nosso cérebro. Tá? Então, a gente tem esse comando de ordens conscientes, né? No caso aí, eu estou falando, eu tenho ciência que eu estou falando, que se eu quisesse falar, ficar quieto, eu fechava a boca. Então, é uma questão de escolha, né? Por exemplo, escrever, andar, etc. E como é aqui, piscar de olhos, bater o coração, isso já está embutido lá no nosso sistema nervoso, e a gente não precisa ficar pensando para respirar, não precisa ficar pensando para piscar o olho, nem para bater o coração, porque senão a gente não ia viver, né? Ia ficar só pensando nisso. E aí já o nosso sistema nervoso já foi programado para isso ficar no nosso inconsciente, ok? Agora nós vamos falar do pensamento. Tem tudo a ver até com o que nós comentamos aí na aula passada, logo no começo. A ciência espírita nos ensina que a ordem realmente nasce na vontade do espírito, que por uma vibração nervosa, aí tem a ligação lá com o nosso cérebro, faz vibrar certa região de nosso cérebro perispiritual, e este emite uma outra vibração nervosa que faz a área correspondente no cérebro físico emitir uma ordem ao órgão efetor do corpo físico. Ou seja, quem realmente responde ao estímulo do meio é o espírito, e a resposta ganha o corpo físico através do perispírito. O espírito pensa e manda, o perispírito transmite e o corpo físico responde. Então, veja bem, aí eu vou sugerir, para quem não assistiu a aula do perispírito, que procure ver, porque tem tudo a ver aqui, por isso que a tela está no mesmo módulo, né? E eu acabei, não sei nem por que eu separei isso daqui. E aí o que acontece? O perispírito, de fato, é quem recebe todas as informações do espírito, e aí filtra. E aí nós conversamos lá nessa aula do perispírito que as vibrações do espírito são muito altas, são aquelas ondas, né, muito frequentes, com uma frequência muito alta. Então ela tem que passar pelo nosso perispírito, ela tem que passar pelo nosso duplo etéreo, que também está nessa aula que nós estudamos, que é aqui que fica muito próximo do nosso corpo. Para que precisa passar essas vibrações aqui do espírito, essa vibração nervosa? Para diminuir a frequência para chegar no nosso corpo físico. Então, assim, tudo é feito de uma forma tão maravilhosa que senão nós entraríamos o quê? Em choque. A gente não ia conseguir receber essa ordem e comandar. Então, isso vem do espírito, é filtrado, por isso que nós temos os nossos centros de força também, e aí isso tudo é filtrado, passa pelo duplo etérico e chega no nosso corpo físico. Então, na realidade, quem faz todo o processo é o espírito. Ele passa pela vibração nervosa, faz vibrar o cérebro perispiritual, que faz vibrar o cérebro físico, e aí nós respondemos materialmente, ok? E para vocês terem uma ideia de como é isso, né? Eu aqui estou falando com vocês. Isso que eu estou conversando com vocês, e estou gastando 5 minutos para conversar, né, e destrinchar, isso se faz numa microfração de segundos, né? Então, assim, o gesto que eu estou fazendo com a mão, o jeito que eu estou me portando, o jeito que eu estou falando, o que eu estou falando, tudo isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? Tá ficando claro isso para vocês ou está muito chato? Não, sim. Então tá certinho. Então vamos embora. A Sandra que me ajuda aqui para eu me dar uma animadinha. Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa, Tânia. Você fala que a gente guarda as coisas na gavetinha, né? São coisas que a gente traz das vidas passadas, que a gente vai aprendendo, como se fala assim, muita gente fala assim, brinca assim, a gente sabe todas as línguas. Então, isso é umas coisas que a gente vai guardando, que, por exemplo, a gente estava em outro país, sei lá, se a gente nasce em outro lugar, e a gente vai assim, conseguindo coisas boas, e aquilo a gente vai guardando, né, para quando chegar em outra reencarnação, a gente ir utilizando.
Com certeza. Mais ou menos isso. É exatamente isso. Todas essas aptidões, tudo que você conquistou é seu, é patrimônio seu. Ninguém tira A gente isso. não perde, né? Não A gente só perde, vai, assim, só vai acumulando. Só vai unindo, acumulando, certo? Isso que eu comentei, que nós temos lá 86 bilhões de neurônios. Gente, vocês sabem o que é isso? É, Dentro de um órgão que pesa 1,5 kg. Gente, é uma coisa louca é uma isso. coisa, assim, maravilhosa, né? Maravilhosa, é maravilhoso isso. Perfeito, né? Então vamos lá. Quando o espírito pensa, estando encarnado ou não, pois como vimos, quem pensa é o espírito e não o cérebro físico, ele funciona como uma fonte de energia, criando as ondas mentais, que são partículas mentais, gerando em torno de si o campo de influência da mente humana, conhecido com o nome de hálito mental, que era como André Luiz classificava isso. Como cada um de nós pensa de acordo com o seu patrimônio intelecto-moral, emitimos ondas mentais diferentes, ou seja, cada um de nós tem o seu hálito mental próprio, o hálito mental individual, que é o que a Sandra acabou de falar. Então, todos nós, de acordo com o que nós trazemos de nosso patrimônio, nós emitimos essas ondas mentais. Então, a gente sabe, na doutrina espírita é muito falado isso, que pensamento é vida. Então, olha como tem tudo a ver, tudo que a gente está falando hoje durante a manhã toda, aqui desde as 15 para as 9. O que nós estamos falando? Que tudo que a gente gera de pensamento retorna isso para nós, faz parte da nossa vida. Como o Zé comentou no comecinho, eu fico ansioso por conta da minha irmã, que não sei o quê, e aí o que a moça falou para ele? Mas você vê, já passou, já ela está bem, já começou a fazer o tratamento. Então veja bem como é importante o nosso pensamento. E nós não damos tanto valor para isso. Por isso que a gente tem que ter essa atenção plena. O que eu estou pensando? Faz bem para mim? É bom? Porque isso emite ondas, gente, e fica no nosso entorno. Vocês já imaginaram isso? Então, assim, aquela pessoa que é para baixo, aquela que anda com a nuvem pretinha na cabeça, aquela hiena lá, o Hardy, né, se não me engano, como é que ele falava? Sei lá, tudo eu, né, tudo comigo, nada dá certo, ó Deus, ó vida. Claro que vai acontecer tudo com volta dele, porque ele emite isso, fica aquela nuvem preta andando em volta dele. Gente, a gente tem que... Eu acho assim, que no pacto, assim, daquela notícia forte, a pessoa, a primeira coisa que pensa, nossa, é uma coisa que vai morrer. Exato. Aí tem que fazer o que você às vezes fala, tem que parar, respirar fundo. Exatamente. E pensar o que vamos fazer daqui para frente. Exatamente, né? É isso que a gente tem que aprender a fazer, porque de fato a tendência, foi o que eu estou voltando ao que o Zé falou, a tendência nossa é sempre ir para o pior, é sempre achar que a luz que está lá é o trem, né? E que de fato, como a Anne comentou, pode até ser o trem, mas a gente assim, primeiro vê o trem. A gente não pode pensar assim, nossa, aquilo é a luz do final do túnel, né? Não, é o trem que vai passar em cima de mim. Como disse, acho que é mineiro, né? Às vezes é um trem bom, né? Boa, essa foi boa. Às vezes é um trem bom, exatamente, muito bem. Então, assim, veja como esse campo de influenciação da mente humana é muito importante e tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre criações mentais. Tá claro agora? Tá tudo bem? Então vamos lá, olha. Então, aqui, energias, vibrações de pensamentos, fluidos e a metabolização. O que significa essa palavra? Quando a gente fala assim, meu metabolismo é lento, o meu metabolismo é rápido. Metabolismo, para a fisiologia, significa todas as reações químicas que acontecem no seu organismo. Então, assim, eu estou metabolizando. Então, assim, está acontecendo trilhões de reações químicas dentro do meu organismo, né? Tudo está concorrendo para que a gente possa estar em perfeito funcionamento na grande maioria das vezes, ok? Então vejam que essas energias, as vibrações, os fluidos, eles metabolizam no nosso organismo. Por isso que a pessoa, às vezes, que é para baixo, fica sempre
doente, parece que a pessoa é até verde, né? Que assim, não tem cor, não tem ânimo, porque também, olha a outra parte espiritual aqui, porque o fluido vital dela, que nós também já conversamos, acaba se extinguindo mais rápido do que o necessário. E nós sabemos que nós podemos, até dependendo das nossas energias e vibrações, aumentar o nosso fluido vital. Nós sabemos disso quando nós poderemos ter até, por acréscimo de misericórdia, mais anos de vida do que eventualmente o programado. Veja assim como depende de nós, e aqui eu estou falando de nós, aqui encarnados, toda a nossa vida. Né? Que veja que não tem tudo a ver aí com o que nós estamos estudando na manhã de hoje. No encarnado, a absorção das energias... Oi. Só uma observação sobre o pensamento. O pensamento é tão forte, e ele muitas vezes se materializa até, que no Evangelho do Lar, a gente até pede sempre para que o mentor da nossa casa, os espíritos de luz, tirem os miasmas de pensamento da nossa casa, de tão forte que eles são, e que eles ficam impregnados o tempo todo. Sim, com certeza. Dissolver essa poeira espiritual, esses miasmas, essas formas pensamento. Eu não sei se é nessa aula que eu vou falar, mas se não for, eu vou conversar alguma coisinha com vocês sobre forma pensamento, que tem inclusive na Gênese um capítulo e é muito interessante. Então vamos lá. No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente, sendo que o perispírito processa esse material absorvido, distribuindo nos seus componentes, irradiando parte deles ao derredor do corpo físico, o que constitui nosso hálito mental, aura ou esteira psíquica. Em suma, uma emissão energética automática. Então veja a nossa responsabilidade do que nós absorvemos, do que nós produzimos. É responsabilidade nossa, gente. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade, e nós temos, basta só um exercício contínuo, né? Para que a gente pense sempre coisas melhores, coisas boas. Quando vier algum pensamento, fala, ixi, vou parar, isso não me pertence, não quero pensar nisso, faça uma oração, se liga com o seu anjo da guarda e muda o pensamento, tá? Porque a gente sabe que isso influencia e demais na nossa vida, porque acaba somatizando tudo, e aí o que aparecem as doenças, ok? Deixa eu ver só, ixi, tá longe. Olha, eu tenho 3 slides só, eu vou terminar essa parte aqui, e tudo bem, então vamos lá. Projetamos constantemente uma vibração nas partículas que compõem nosso perispírito de acordo com a nossa evolução. Cor, cheiro, sensação agradável ou desagradável, e alguém que se aproxima de nós, etc. Um grupo de espíritos, encarnados ou desencarnados, que pensa da mesma forma, que tem uma evolução semelhante, formam um hálito mental de um grupo ou de uma coletividade. E aqui, na realidade, eu posso englobar, assim, todos nós, enquanto planeta Terra, temos os nossos hálitos mentais semelhantes. Claro que cada um é cada um, mas por estarmos aqui encarnados na Terra, nessas condições, nós emitimos pensamentos semelhantes. Aí cabe o quê? A cada um de nós vibrar coisas melhores, né? Para que a gente possa ir se diferenciando e passar essa transição planetária de uma forma mais fácil, digamos assim, ou menos dolorosa, tá? Então, vamos embora. A física demonstra que o que diferencia uma onda da outra são suas características físicas, como amplitude, frequência, que é o número de ciclos. Então, aqui a gente vê a frequência de uma onda. Uma onda curta, que é essa daqui, e uma onda mais longa, por exemplo, né? Por sua vez, esta lei também é obedecida na ciência espiritual, ou seja, quanto mais evoluído moralmente é o espírito, encarnado ou desencarnado, mais alta a frequência de suas ondas mentais. Assim, espíritos muito evoluídos emitem ondas de altíssima frequência,
maior o seu campo de influência. E espíritos pouco evoluídos, ondas de baixa frequência, menor o campo de influência. Assim, obedecendo a uma lei física, podemos afirmar que o poder da influência do bem é muito maior do que o do mal. Por quê? Porque aqui uma frequência menor, quem é pouco evoluído, atinge um campo menor de influência, porque é uma onda mais fraca, digamos assim. Enquanto ondas mais de vibração maior, elas atingem um campo maior de influência. Aqui, ó, vamos ler aqui para a gente entender as ondas, ou a frequência da onda. Então, aqui, ó. O comprimento de uma onda é inversamente proporcional à sua frequência, já que menores comprimentos de onda implicam em menores distâncias entre suas fases consecutivas, permitindo com que haja mais ocorrências do evento por segundo. Quanto maior a frequência de uma onda, menor o seu comprimento. Então, aqui, ó, só para ficar mais claro, né, porque física, de fato, é meio chatinho. Então, por exemplo, aqui, olha, é uma onda que é mais curta, porque os picos dela aqui estão mais juntos, né, do que essa daqui, que é mais longa. Então, assim, essa daqui, ó, o comprimento de uma onda é inversamente proporcional à sua frequência. Então, assim, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, isso daqui, por exemplo, é uma onda que tem uma frequência grande, porque ela tem um comprimento menor. E, consequentemente, ela atua num campo de influência maior. Isso parece um coração, né? O O coração quê? funciona assim, né? Sim, na frequência, exatamente. Eu vou aqui, eu estou para já acabar esse pedaço aqui, eu vou colocar algumas coisas que eu acho necessária para a gente entender um pouco melhor isso aqui na próxima semana. Mas depois eu coloco e tudo bem. Então vamos indo para cá, só para terminar essa parte aqui. A física da Terra nos ensina que fontes que emitem ondas de frequências iguais se atraem e fontes que emitem ondas de frequência diferentes se repelem. Assim também ocorre com o espírito, esteja ele encarnado ou não. O local ou dimensão do universo onde os espíritos que emitem o mesmo tipo de hálito mental se encontram recebe o nome de faixa vibratória, ou faixa de pensamento, ou faixa de influência. Porque, é claro, como eu falei aqui, ó, depende se é uma onda de altíssima frequência, ela vai ter um campo de influência X. Se é baixa frequência, ela vai ter outro campo de influência. Quando se acha em uma faixa vibratória, o espírito que aí está atrai e é atraído por essa faixa, ou seja, alimenta e é alimentado dos sentimentos dessa faixa de pensamentos ou de sentimentos. Devemos nos burilar no sentido de sempre estarmos em faixas vibratórias mais evoluídas. Claro, tudo depende dos sentimentos, ou seja, das ondas que criamos ao longo de todo o dia. Gente, eu vou parar aqui e vou incluir alguns slides que eu acho necessário para a gente entender um pouco melhor esse negócio de onda, de faixa, frequência de onda. Mas aqui deu para vocês prestarem atenção em tudo que nós estamos falando aqui, ó, sobre o pensamento, sobre isso daqui, ó, que eu comecei aqui, ó, sobre criações fluídicas. Então veja, tudo que eu falei até agora é responsabilidade nossa. Eu que produzo os meus pensamentos, eu que produzo a minha faixa de influência. Então, assim, aí vocês podem falar, mas eu estou obsediado, mas é o meu obsessor que está provocando com que eu pense isso. Ó, sinto muito, mas não é bem assim, né? Ele só vai ser atraído, ele só vai fazer com que eu pense determinadas coisas se eu permitir, tá certo? Então, a partir do momento que eu tenho o meu foco no meu pensamento, bom, né? Claro, aqui eu não estou... que é o que a gente está pretendendo, que eu tenho foco, que eu tenho essa atenção plena, que eu tenho esse comprometimento para comigo mesmo,
o que vai acontecer? A minha faixa de influência, a minha faixa vibratória vai ser show de bola. Nós vamos estar nessa onda curtinha aqui, vibrando a todo vapor. Então, veja bem, olha a nossa responsabilidade enquanto espíritos, né? Olha nossas escolhas e o nosso livre-arbítrio aqui. Tudo bem? A ciência espírita nos ensina que a ordem realmente nasce na vontade do espírito, que por uma vibração nervosa faz vibrar certa região de nosso cérebro perispiritual e este emite uma outra vibração nervosa que faz a área correspondente no cérebro físico emitir uma ordem ao órgão efetor do órgão físico, que é justamente o cérebro, que é o órgão efetor, né? Ou seja, quem realmente responde ao estímulo do meio é o espírito, e a resposta ganha o corpo físico através do perispírito. O espírito pensa e manda, o perispírito transmite e o corpo físico materialmente responde. Aqui eu vou lembrar. Oi. Alguém está com o microfone aberto, por favor. Aqui eu já estou lembrando aqui que eu poderia ter colocado outro slide aqui, mas enfim, aqui eu lembro que eu comentei com vocês o seguinte, nós temos 7 corpos, né? Nós aqui na doutrina espírita, nós estudamos mais o corpo material, o perispírito e o espírito, né? Mas nós sabemos que tem ainda entre o perispírito e o corpo material, nós temos aqui o duplo etérico, que está mais para a matéria do que para o espírito. Então, o que acontece? Quando o espírito pensa, porque é ele que manda o recado, ele está numa vibração muito alta, e aí ele tem que diminuir essa frequência para atingir o nosso corpo físico. E aí isso passa pelo perispírito, passa pelo duplo etérico e chega no nosso corpo material que responde, que então é a nossa produção do pensamento, são as nossas atitudes, enfim. Quando o cérebro manda, a gente acaba respondendo normalmente, né? Então, por isso que está falando aqui, que quem responde ao estímulo do meio é o espírito. A resposta vem através do perispírito e aí o corpo físico é que responde, ok? Então, aqui, olha, eu pus esse slide aqui, vocês todos já devem ter ouvido falar na ressonância magnética funcional. Então, por que eu pus isso? Semana passada nós estudamos um pouquinho sobre anatomia do cérebro também, sobre as conexões, as sinapses, sobre as respostas dos neurônios. E aqui, para que serve a ressonância magnética funcional? Justamente para ver quais as áreas do cérebro são ativadas dependendo dos estímulos que são fornecidos ao cérebro. Então, o que é isso daqui? Olha, eu vou ler aqui para vocês. Imagens de ressonância magnética mostram o impacto emocional no cérebro de telespectadores que assistem a anúncios publicitários durante o Super Bowl. A imagem da esquerda, né, mostra uma pessoa vendo um comercial de salgadinho, dos Doritos, respondendo positivamente. E a direita é de uma pessoa vendo um comercial de nozes, reagindo negativamente. Então, vejam com vocês a diferença só quando você pensa num Doritos, que é um salgadinho delicioso, e de repente quando você pensa numas nozes, que de fato também são gostosas, mas não é aquilo que te dá aquele prazer, né? aquele salgadinho na boca, junto com uma Coca-Cola, enfim. Então, vejam a diferença de resposta que nós temos no cérebro, mediante 2 coisas muito simples. Então, vejam só. Mediante isso, que é uma coisa, como eu comentei, simples, né? Você pensar no salgadinho ou pensar em umas nozes, imagina quando você pensa coisas de outro nível, né? Quando você elabora pensamentos em outra perspectiva, como reage o nosso cérebro, né? Então, isso daqui só para vocês terem uma noção dessa reação que nós temos no corpo físico. Aqui, olha que interessante que eu achei. Isso é uma outra ressonância magnética. E aqui, o que acontece? Aqui são 2 pacientes. Um paciente controle e um paciente de verdade. Esse controle aqui é um paciente normal.
Então, aqui é quando a palavra sim é proferida e quando a palavra não é proferida. Então, vejam bem, o que é ativado com a palavra sim e com a palavra não, o que é ativado aqui, olha. E no paciente em questão, que a gente vai ler aqui, foram ativadas as mesmas áreas. Vejam só, um homem considerado em estado vegetativo há 5 anos conseguiu responder com sim e não a perguntas dos médicos apenas com o pensamento. Revela um estudo publicado tal. Esse estudo foi em 2003, foi um homem com 29 anos que havia sofrido um acidente. Então, vejam como a tecnologia também hoje nos beneficia com relação a isso. Então, assim, foi perguntado alguma coisa para o homem, obviamente, e ele, em pensamento, respondeu. Então, aqui eu vou fazer um link com uma aula que nós tivemos já há algum tempinho, acho que foi na aula que nós falamos de desencarne, quando a gente falou sobre estado vegetativo, sobre coma, nós comentamos a respeito disso. Quem não viu, procura lá no YouTube que tem essa aula que nós falamos. E o que é uma pessoa em estado vegetativo? Me fugiu a palavra. Todos os comandos dela, de coração, de respiração, está tudo funcionando. Os órgãos dela estão todos funcionando. Ele só não consegue expressar isso. Por isso que é um estado vegetativo. Por que chama assim? A planta, ela não está lá quietinha, mas ela está sugando a água do solo, está crescendo, está fazendo a parte dela. A pessoa, quando está em estado vegetativo, é a mesma coisa. Ela está respirando, o batimento cardíaco está funcionando, o estômago está funcionando, o intestino está funcionando, tudo funciona. Só que ela não tem a parte cerebral ativa. Então, por isso que a gente aqui ressalta mais uma vez em relação à eutanásia, por exemplo, que também na mesma aula nós conversamos a respeito. Então, vejam que mesmo a pessoa em estado vegetativo, ela consegue ter esse discernimento, mesmo que, entre aspas, inconsciente, e consegue fazer dar essa resposta para o médico numa ressonância funcional. Então, vejam aqui em cima novamente, é uma pessoa normal que ativa essas áreas, e esse homem aqui ativou as mesmas áreas, tá? Então, para a gente ver isso com relação ao pensamento. Tá? Então, vamos continuar aqui a mesma coisa que nós já vimos a semana passada. Ô, Tânia. Oi. Eu não sei se eu estou compreendendo ou não essa sua explicação, mas essa situação do espírito passar esses sintomas aqui para a matéria, isso pode ser colocado como animismo? Não, não necessariamente. Não necessariamente, porque o animismo, aliás, é uma aula que eu poderia até dar para vocês, que eu tenho uma aula inteirinha só sobre animismo, é muito interessante, muito, muito, muito interessante. O animismo são coisas especificamente do nosso espírito, enquanto individualidade, enquanto encarnações passadas. São todas as coisas que nós vamos adquirindo através das nossas encarnações, nós que acreditamos nisso. Então, por exemplo, isso aqui que eu comentei até agora é fruto do nosso pensamento. Então, claro que a palavra ânima, que tem que ver com vida, também está implícito nisso, mas não é necessariamente uma intuição, que está muito relacionado com a palavra animismo. Isso vem assim, eu fiz uma pergunta lá para o homem, no caso, vamos voltar aqui, para esse homem aqui, você está com frio? E aí ele, em pensamento, respondeu, não. Então, eu não posso dizer que isso é animismo. Ele fez uma resposta, ele deu uma resposta para uma pergunta que foi feita, entendeu? Então, eu acho que, digamos que não é animismo na relação, no contexto que nós entendemos aqui na doutrina espírita. Poderia ser em relação a ser do próprio homem. Aí sim, uma questão de ânima, tá? Mas não exatamente de uma intuição que ele tem. Não sei se ficou claro isso, senhor, ok?
Então vamos lá. Quando o espírito pensa, estando encarnado ou não, pois como vimos, quem pensa é o espírito e não o cérebro físico, ele funciona como uma fonte de energia, criando as ondas mentais, partículas mentais, gerando em torno de si o campo de influência da mente humana, conhecido como o nome de hálito mental, que é o nome que o André Luiz fala. Como cada um de nós pensa de acordo com seu patrimônio intelecto moral, emitimos ondas mentais diferentes, ou seja, cada um de nós tem o hálito mental próprio, que é o hálito mental individual. E aqui eu estou lendo isso e vou voltar aqui, olha. Quando o espírito pensa, pois quem pensa é o espírito. Então vejam bem, aqui o cérebro está respondendo a uma questão que foi feita para o espírito. Né? Então, o espírito entendeu essa pergunta e respondeu lá para o médico, entendeu? Então, ele passou pelo perispírito, passou pelo duplo etérico e respondeu através do cérebro. Ô, tá? Mônica, Tânia, me Oi. permite uma coisinha, só é a Roseli. Essa Fala. semana eu estava olhando, eu assisto aquele Hollywood Medium lá, acho que algumas pessoas devem assistir. E essa semana eles mostraram um episódio onde ele coloca um neuro, coloca o capacete nele, que é uma dessas pesquisas novas que estão tendo. E tinham 2 neurologistas, um que era especialista em imagem, outro. E ele conseguiu, num determinado momento lá, ele começou a detectar umas ondas nele que nem os neurologistas conhecem aqui na Terra ainda. É muito interessante esse episódio, se você conseguir ver, talvez, gravado. Assim. Porque, inclusive, o neurologista fala, gente, eu nunca vi essa onda. E mostra no cérebro dele como o cérebro dele fica, por termografia, vermelho, conforme ele está, vamos supor, intuindo, né, rabiscando, porque ele rabisca, né? E começa a intuir, começa a falar para o rapaz coisas assim que o rapaz era cético até então. É muito interessante, vem de encontro a isso que você está mostrando. É bem legal. Nossa, é muito. Por isso que eu falei, gente, esse assunto eu acho fantástico, né? Então, assim, nossa, não tem fim o estudo que a gente pode fazer disso. No Sírio-Libanês existe um exame sobre isso também. Olha que legal. Eu já fiz, há uns 2, 3 anos atrás, tá? Você tem que ir lá, dormir lá. Foi o doutor Sérgio Felipe até que pediu por umas coisas que eu estava tendo, e eu sou meio São Tomé também. Vamos fazer o exame? Então eu fui. É muito interessante, viu? Ah, deve ser, com certeza. O meu deu totalmente anormal, lá umas ondas também meio estranhas, sabe? Mas é bem interessante mesmo, porque não sai diagnóstico, só fala que dá assim, determinadas ondas, anormalidade, entendeu? Ah, que interessante, porque mas não... Eu passo para você, se vocês quiserem. Com certeza, vai ser interessante. Bom, então vamos continuando. Então você vê que aqui a gente cria as ondas mentais, que são partículas mentais. E aí, tudo claro que a gente pensa e verbaliza, isso forma um campo de ação em torno nosso. E aqui eu pus esse slide, que eu estava escutando uma palestra, e eu confesso que eu não consigo lembrar, e foi recente agora, foi, sei lá, eu tenho escutado tanta coisa que eu não lembro exatamente onde eu vi, onde eu escutei. Então, assim, era um experimento também, onde foram colocadas 2 pessoas separadas, em câmaras separadas, sem comunicação alguma delas, e isso foi, de fato, um experimento científico mesmo. E foi pedido para determinada pessoa pensar sobre alguma coisa, que eu também agora não vou lembrar o que é. E a pessoa começou a pensar isso. Então, conclusão, ela começou a emitir essas ondas mentais. E a outra, na outra câmara, aliás, foi feita uma ressonância, se não me engano, nas 2. E aí ela começou, foi isso mesmo. E aí, claro que na ressonância dessa começou a aparecer aquelas cores, né, que nós vemos nas imagens, e aí nessa daqui, que não tinha nada a ver com ela, começou a ativar os mesmos locais de ativação dessa daqui, começou a ativar na outra. Então, nós vemos, isso nos serve como prova, né, disso que a gente está falando aqui.
A gente cria ondas mentais, é um hálito mental, é um campo de influência da mente humana. A gente não tem noção do que o nosso pensamento é capaz. Então, assim, isso é muito interessante a gente ter essa consciência do que a gente pensa, do que a gente fala, que isso afeta todo o nosso entorno. Isso afeta a nossa aura, que justamente são as cores. Eu vou até ler depois para vocês um negocinho que eu achei aqui. Bom, então aqui, ó, já tinha posto isso também a semana passada. Então aqui, a gente está recebendo os fluidos, energias, vibrações e pensamentos, e isso acaba o quê? Sendo metabolizado no nosso organismo. O que é a metabolização? São todas as reações químicas que acontecem no seu organismo. Então a gente pode ter, inclusive, e nós sabemos disso, de alterações celulares por conta das nossas vibrações e pensamentos negativos, por exemplo, não é? Mais uma vez falando aqui na meditação, o que a meditação sugere sempre para você? Para você inspirar amor, inspirar paz, inspirar saúde, enfim, você só renovar todas essas energias que elas se expandam ou que elas penetrem em todas as células do seu organismo, porque assim você começa a transmutar essas energias para o bom, para o bem, né? Em vez de você ficar nesse azedume, por exemplo. E aqui eu ainda vou numa coisa que eu não sei se eu passei aqui para vocês, eu acho que não, mas alguém já deve ter visto. Eu já dei em palestra, acho isso. Nós sabemos que o nosso organismo é mais de 70% de água. E eu não sei se vocês já viram os cristais de água formados quando você tem um pensamento positivo, e os cristais de água como ficam quando você é submetido a essas moléculas de água a pensamentos negativos, a vibrações pesadas, a palavras de morte, ao som da voz de Hitler, por exemplo. É impressionante, gente. Eu não sei se eu passei isso para vocês, mas eu tenho um vídeo aqui bem interessante que, hoje provavelmente não vai dar, mas se a gente não terminar a aula, na semana que vem eu passo para vocês. É muito legal. Então, em compensação... Tânia, se me permite, se é de um cientista japonês, sim, eu assisti esse vídeo. É excelente, recomendo. O doutor... Esqueci o nome dele. Enfim, é ele mesmo. Ele já faleceu até. Jovem. Então, mas tem muitos vídeos na internet. Ele é ótimo. O que eu tenho é um vídeo curtinho, só para mostrar para vocês, mas tem vídeo até de 1 hora, lá que explica todo o processo. É muito interessante. Então, imaginem, se nós somos formados na maior porcentagem de água, como é que essas moléculas de água a gente vai querer que estejam no nosso organismo? Elas formadas como cristais maravilhosos ou como borrões marrom que a gente vê que foi feito o experimento. Então, é muito interessante isso a gente ver. E essa qualidade do nosso pensamento, a qualidade das nossas vibrações, proporciona isso, né? Então, vamos ver. No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente, sendo que o perispírito processa esse material absorvido, distribuindo nos seus componentes, irradiando parte deles ao redor do corpo físico, o que constitui nosso hálito mental, aura ou esteira psíquica, em suma, uma emissão energética automática. Então, isso daqui é um resuminho do que tudo que nós falamos até agora. Então, essa metabolização de todos esses fluidos, energias, isso cria uma aura em torno de nós. E eu já mostrei para vocês, acho que na mesma aula que a gente está falando do perispírito, sobre a aura do nosso corpo, né? Então, a pessoa que está irradiando tudo de bom, as cores são lindas. Agora, uma pessoa que está com uma aura densa, que está com uma energia pesada, como é que é a cor da aura dela? Né? Muito pesada, densa, escura, e isso, obviamente, que é o reflexo do quê? De como está interno, né? Então, olha só a nossa responsabilidade enquanto matéria, enquanto espíritos encarnados,
de nós termos esse cuidado com a nossa mente e com o nosso corpo, porque, obviamente, isso tudo vai refletir de uma forma ou outra, né? Ô, Tânia, Oi. aquilo que a gente também pensa, cristaliza como coisas muito pesadas, fica na camada da aura simbolicamente como objetos, às vezes como uma gosma, e é difícil de você trabalhar simbolizando isso, o desequilíbrio emocional das pessoas. Então, além da cor escura, quase que se, vou dizer a palavra materializa, não é exatamente isso, né? Mas bichos, você vê larvas, você vê uma série de coisas que estão ali organizadas dentro daquele padrão de pensamento da pessoa. Olha, nossa, o que você está falando é muito, muito legal. Nossa, eu adoro essa matéria. Então, assim, nossa, gente, é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho, isso que você está falando, eu vou entrar um pouquinho daqui a pouco sobre as criações fluídicas, que na realidade é isso que você está falando. Então, a nossa vibração fica tão densa que nós criamos fluidicamente uma porção de coisas. E a gente cria o que a gente quer, porque nós temos livre-arbítrio, né? Então, assim, claro que existem situações onde pode ter lesão no cérebro, e aí é outro departamento, mas a partir do momento que você tem essa liberdade de pensamento, você fluidifica, vamos dizer assim, o que você quiser, né? Então, isso que você está falando, Anne, que, por exemplo, essa gosma, essas larvas, existe com certeza. Nossa, se a gente pegar isso no livro Legião, que eu comentei com vocês já há um tempo também, ou mesmo no livro Libertação, do André Luiz, com certeza fala sobre isso. Quando a gente vai trabalhar com a pessoa, a gente não consegue trabalhar se a gente não coloca uma luva energética também. Essa luva protege a gente para poder fazer a retirada daquilo. Olha. E que também só é retirado se a pessoa se comprometeu e está buscando a cura, senão não é retirado. Claro, com certeza, porque se a pessoa não quer... Gente, quantas vezes toda aula eu falo isso para vocês, ninguém cresce pelo outro. Desculpa, eu não entendi, só uma coisinha, que horas que é usada essa luva energética? São trabalhos que você faz para... é uma forma de psicoterapia. E, então, você vai trabalhar o conflito emocional dentro da camada áurica que ele está localizado. Nossa, quero fazer um curso disso. É muito legal. Nossa, muito bom. Veja, o que a gente está falando aqui, putz, nós temos 1h30 para falar um assunto que demora séculos, né, para ser entendido e aprendido, né? Então, assim, é claro que a gente está dando uma pincelada, mas que é um assunto muito interessante, Então, vamos lá. Projetamos constantemente uma vibração nas partículas que compõem nosso perispírito, de acordo com a nossa evolução. Cor, cheiro, sensação agradável, desagradável, e alguém que se aproxima de nós, etc. Um grupo de espíritos encarnados ou desencarnados que pensa da mesma forma, portanto, eles possuem uma evolução semelhante, formam um hálito mental de um grupo, mental de uma coletividade. Aqui, Anne, é o que você acabou de falar, dependendo da nossa evolução, a gente vai emanando isso aqui, né? E aí eu vou comentar um negócio com vocês aqui, que eu li, que eu achei num site espírita, muito interessante. Então, olha, eu vou ler aqui 2 parágrafos rapidinho para vocês, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que não fique muito clara. Elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente. Vejam só, quantas vezes você está do lado de uma pessoa que você fala, meu Deus, que vibração negativa que eu estou sentindo, ou ao contrário, nossa, essa pessoa me dá tanto prazer ficar do lado dela, ela tem uma luz, uma aura, alguma coisa tão gostosa. Isso é muito comum a gente perceber, e é fato.
nem isso. Continuando aqui, obedecendo às mesmas leis da energia e partículas do mundo físico, as ondas e partículas da matéria mental. Então, olha aqui, vou ler de novo. Obedecendo às mesmas leis do mundo de energia e partículas do mundo físico, as ondas e partículas da matéria mental, em graus de excitações variados, se expressam em frequência e cores particulares, dependendo da intensidade e qualidade do pensamento emitido, ou seja, da vibração mental emitida. Então, isso daqui tem tudo a ver com isso e tudo a ver com o que a Anne conversou agora. Então, vejam mais uma vez a nossa responsabilidade. E aqui a gente vai falar dessas frequências de onda, que é o que está falando aqui, que emitem as cores. Então, vamos ver. A física demonstra que o que diferencia uma onda da outra são suas características físicas, como amplitude, frequência, que é o número de ciclos em determinado tempo, comprimento, etc. Por sua vez, esta lei também é obedecida na ciência espiritual. Foi o que eu acabei de ler aqui, que eu peguei em outro site. Ou seja, quanto mais evoluído moralmente é o espírito, encarnado ou desencarnado, mais alta a frequência de suas ondas mentais. Assim, espíritos muito evoluídos emitem ondas de altíssima frequência, maior o seu campo de influência. E espíritos pouco evoluídos, ondas de baixa frequência, menor o campo de influência. Assim, obedecendo a uma lei física, podemos afirmar que o poder de influência do bem é muito maior do que o do mal. Ó, e aqui eu pus... Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, aqui eu pus esse slide aqui para a gente entender, porque o que eu conversei aqui a semana passada com vocês, que pode ser que não tenha ficado muito claro, que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência da onda. Então, vamos entender melhor isso daqui. Então, o que é o comprimento de uma onda? É da onde ela começa até onde ela termina. Então, essa onda aqui, ela começa aqui, tem a crista, depois o vale e depois volta aqui. Então, isso daqui é o comprimento de uma onda. Aí, o que acontece? Aqui ela vai começar de novo, então é outra onda aqui. Então, aqui nós temos duas ondas, com este comprimento aqui. E, obviamente, que a frequência dela é menor do que essa aqui embaixo. Então, veja bem, a frequência da onda é a grandeza que indica o número de eventos em determinado período de tempo. Então, aqui a gente viu que no mesmo tempo, esse comprimento de onda aqui, x, só que o que acontece? A onda ela foi curta, e foi longa, e a frequência foi curta, ao contrário. A onda foi longa e a frequência foi menor. E aqui é justamente ao contrário. A onda foi mais rápida e a consequência, no mesmo período de tempo, olha quantas ondas teve. Então, uma frequência maior. Por isso que a gente falou que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. E por que eu estou pondo tudo isso? Para a gente ver, justamente, porque aqui, ó, o que nós falamos? Que quanto mais evoluído moralmente, mais alta a frequência das ondas. Então, um espírito que pensa, né, que emite, um espírito muito evoluído, ele emite pensamentos e ondas em alta frequência. É muito rápido, né? A frequência de pensamento dele é muito maior. E aqui eu pus esse coisa para a gente entender um pouco melhor também algumas coisas. Então, por exemplo, aqui tem as ondas curtas, olha, e aqui as ondas com uma frequência maior. Então, nós temos ali a frequência extremamente baixa, que é ali de telefone, aqui a frequência de computador, de celular, do micro-ondas. E aí, o que nós vemos? Apesar de a gente saber que isso interfere no nosso organismo, mas dependendo da quantidade que a gente recebe isso por dia, não chega a ser prejudicial à nossa saúde. Claro que se eu ficar
na frente de um computador, com um celular, 24 horas por dia, mesmo essas ondas aqui, que são não ionizantes, elas vão acabar tendo um efeito sobre mim. O que é uma onda, uma radiação não ionizante? É quando... Eu devia ter posto também aqui. Por exemplo, nós temos o átomo, né? O átomo tem os íons dele. Então, assim, quando a gente destaca, quando os elétrons eles saem da camada, e aí acaba perdendo elétrons na camada dos átomos. Então, fica... Isso aí tem a ver, inclusive, com os radicais livres, que a gente chama, que são comuns no envelhecimento, por exemplo. Esses radicais, os átomos, eles vão pulando, esses elétrons vão pulando de camadas e acabam saindo. Então, a onda de altíssima frequência, que é essa radiação ionizante, ela faz mal para a gente. Então, o que acontece? Por quê? Ela produz essa alteração nos nossos átomos e, consequentemente, nas nossas células. Tá? Então, aí, por isso que a luz, o infravermelho já começa, já fica um pouquinho a frequência maior, a luz visível, que é do Sol, depois a ultravioleta, por isso que a gente tem que usar óculos, por exemplo, quando olha lá para o Sol, porque a luz ultravioleta ou na nossa pele, dependendo da luz da hora do dia, faz mal e pode provocar o quê? O câncer de pele, porque já é uma onda ionizante, já vai alterar as minhas células. Olha o raio-x aqui também, que muitas pessoas, quando vão tirar, né, o raio-x, a gente popularmente fala bater uma chapa, né, de raio-x, muitos serviços, eles não colocam aquela proteção para a tireoide, obviamente se não for lá o raio-x, né, na tireoide ou na parte genital, porque o raio-x, ele é ionizante, e ele pode, por exemplo, alterar as minhas glândulas aqui, a tireoide, e isso provocar sérios problemas no nosso organismo, e mesmo na área genital, principalmente para a mulher. Por exemplo, uma mulher com mais idade, que ainda tem seus óvulos, e que de repente pode engravidar, se eventualmente ela sofreu muitos raios-x ao longo da vida dela, ela pode ser que esse óvulo, por exemplo, possa estar danificado. E aí ela tem um risco maior, por exemplo, de ter uma criança com síndrome de Down. Isso é um exemplo só que eu estou dando, não estou falando que isso pode acontecer, tá bom? Então, assim, os raios-x, eles são prejudiciais a nós. Então, quando a gente tira, precisa ver se vai tirar mesmo, se é necessário mesmo. Porque a gente não vê nada, né? A gente fica lá, para de respirar, respira, acabou, tchau e benção. Só que a radiação já foi toda para o seu corpo, né? E aí nós temos... Aqui... Oi, pois não. E hoje os celulares. Então, tá aqui, olha. É o que eu estou falando, ele é uma onda curta. Então, mas é porque assim, ó, hoje solicitam que a gente não fale no celular, só com fone. Não é para a gente carregar no corpo. Sim. Que isso é muito sério, e dormir com ele na cabeceira. Isso também. Mesmo porque a própria luz do celular também acaba interferindo, né? Por isso que eu falei, ele, teoricamente, ele não é prejudicial. Porém, dependendo da quantidade que você induz, né, que você se expõe, claro que isso vai induzir alguma alteração também. Né? E só tem uma coisa, as pesquisas agora estão indo para o 5G. O problema que você está falando mais, não sei quem falou agora há pouco, é com relação principalmente ao 5G. Entendi. Tá? Por isso tudo que a gente vê. A tecnologia, ela vem para nos auxiliar, só que também nós temos que saber dosar tudo isso, né? Então, bom, enfim. Então, isso daqui, por que eu pus isso para vocês? Né? Vocês podem estar pensando, não tem nada a ver com pensamento isso daqui, mas tem sim a ver. Porque o que nós falamos aqui? Um outro exemplo que eu ia dar, por exemplo, isso é bom, né? Um exemplo que eu ia dar, por exemplo, a radioterapia, né? Para quem tem câncer, por exemplo, sei lá, algum problema, vai ser submetido a uma radioterapia. Então, assim, o que é? São raios ionizantes aqui,
que são direcionados para o foco onde você tem aquela célula que está danificada. Então, assim, aquela intensidade de tempo e intensidade de radiação que você vai sofrer, o que vai acontecer? Ou é o que se sugere na radioterapia, que aquela célula vai morrer. Então, justamente por isso que é uma radioterapia. Então, assim, quem já fez, eu nunca fiz e nunca vi, mas o que eu soube, o que eu sei, é que, por exemplo, quando você vai fazer uma radioterapia, a pessoa tem que ficar parada, porque o raio, né, a radiação, ela vai ser específica para aquele ponto onde tem aquele tumor, enfim, aquela massa celular que precisa ser eliminada do organismo. Então, veja o poder do raio-x também, né? Ou mesmo do raio gama, que é uma frequência muito maior, e eu, de fato, não sei se a radioterapia, eu acho que ela vai aqui, ó. Veja, isso daqui é um átomo. Olha os elétrons aqui, ó. Então, assim, quando esse raio gama vem, ele expulsa os elétrons dessas órbitas. E aí esse átomo acaba sendo desprezado. Ô, Tânia, se você me permite, a minha mãe fez radioterapia agora recentemente com 79 anos para um câncer de mama. Sim. E os aparelhos de raio gama estão tão específicos que eles estão fazendo agora uma marcação onde eles fazem uma tatuagem no local exato da mama ou do local onde vai ser feito a irradiação, para não irradiar o resto e não ter aquelas queimaduras. Exato. Então, ela foi fizeram uma tatuagem, a gente até brinca que agora a avó é tatuada também, né? Para poder, justamente, o técnico colocar o feixe do aparelho naquele lugar e não formar aquelas queimaduras enormes. Exatamente, porque queima, a gente sabe, né? Então, mas é muito interessante. E aqui eu vou ler mais um negócio para vocês do que eu tirei com relação às ondas mentais. Então, assim, olha, quando ocorrem as vibrações dos elétrons da matéria mental, porque nós sabemos que pensamento é vida e tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, olha, quando ocorrem as vibrações dos elétrons da matéria mental, irradiam-se luzes de tonalidades diferentes e conforme a energia atinja os elétrons da superfície ou das extremidades do núcleo do átomo mental. Não, gente, acho que eu não dei a entonação correta aqui, desculpa. Vou ler de novo. Quando ocorrem as vibrações dos elétrons da matéria mental, irradiam-se luzes de tonalidades diferentes conforme a energia atinja os elétrons da superfície, que são aqui, ó, esses elétrons da superfície, onde está a setinha aqui, ó, ou os elétrons aqui próximos do núcleo do átomo mental. Então, vejam que isso daqui, quando a gente tem essas mentalizações, essas vibrações, esses pensamentos, isso daqui, dependendo da nossa onda, se for numa frequência muito alta, isso daqui vai ser alterado. Então, olhem o poder do pensamento. Olha aqui, continuando. Esse tipo de agitação ondulatória corresponde à emissão de pensamentos de intensidades variadas, que vão momentânea, voltada rapidamente a um certo objetivo, até uma reflexão ou uma concentração profunda, tentando resolver questões complexas. Então, vejam que a gente sempre está emitindo ondas, dependendo do nosso pensamento. Eu posso, por exemplo, um carro me chamar a atenção, eu olho para aquele carro e passou, tudo bem. Só que eu já emiti uma onda ali, porque eu visualizei aquele carro, eu vi aquele carro, eu percebi aquele carro passando. Ou se eu estou com algum problema, se eu estou num estudo, se eu estou aqui, por exemplo, falando para vocês, eu estou com outro tipo de mentalização, de vibração. Então, assim, os meus átomos aqui devem estar todos em turbilhão, né? Porque meu pensamento está a mil aqui com vocês falando isso. Então, a gente vê o poder do pensamento de acordo com a nossa frequência mental, tá bom?
Aqui, ó. Por fim, já vimos que a excitação dos núcleos atômicos, ou seja, os átomos aqui excitados do núcleo, gera os raios gama. Olha aqui, os raios gama. Aqui, ó, né? E no campo da mente, a correspondente vibração dos núcleos dos átomos mentais gera ondas ultracurtas, emitidas com imenso poder de penetração de suas energias. Essas vibrações resultam de expressões de sentimentos profundos, de cores cruciantes ou de atitudes de concentração muito intensas. Nossa, gente, é maravilhoso, não é? Aqui eu vou voltar, ó, vou voltar a falar disso daqui. Quanto mais evoluído moralmente, mais alta a frequência. Então, vejam bem, os espíritos de luz, que são espíritos moralmente evoluídos, imaginem a frequência do pensamento deles e a qualidade do pensamento deles. Não é raro a gente ver, e no próprio livro Nosso Lar, fazia tempo que eu não falava do Nosso Lar, né? Quando a gente viu lá, quando alguns mentores, ou mesmo acho que a veneranda, quando foi fazer lá uma preleção para o pessoal do Nosso Lar, em vários livros da André Luiz a gente vê isso, quando eles se reúnem lá para escutar uma palestra no plano espiritual, sempre é comentado, raios luminosos saíram daquele espírito, ou uma luz safirina, eles usam muito essa expressão, né, de safira, foi emitida daquele espírito. Por quê? Porque ele está emitindo essas ondas mentais numa frequência muito alta que produz o quê? Uma cor muito bonita. Diferente do que se a gente tiver uma frequência menor, que denotam espíritos menos evoluídos, e aí então o quê? Mais apagado, né? Então vejam como tudo está relacionado. Tudo bem? Ai, falei pra caramba. Alguém quer falar alguma coisa? Tá dando para entender? Quero falar da história do celular, da última aula lá do Instituto de Psiquiatria, e aí o doutor Cristiano Nabuco que mencionou isso, que a gente não deve dormir com o celular carregando na cabeceira da cama, e que a gente agora deve falar no celular com fone de ouvido, e não é bom ficar carregando o celular o tempo, porque as pessoas carregam o celular no bolso, e a sua aula está fortificando, né, e validando tudo que eu ouvi mês passado. Era isso, é a Luciana que falou isso. Só, viu, Roseli? Oi? É muito bacana, né? E aí você vê muita... Só com alerta, né? Porque hoje a gente está trabalhando muito com a prevenção. Exatamente. Então, para a gente, eu que estou aqui trabalhando, né, na tecnologia, eu estou 3, 4 dias com a cabeça doendo. Eu só complementei com 5G, porque vai piorar. E Exatamente. Eu que também fiquei agora, que nem semana passada e retrasada, em evento que durou 8 horas, eu estou com o meu ouvido, gente, mesmo com o fone, eu tive uma inflamação horrorosa. Nossa. Sabe? Então, por isso que eu estou falando, se for a tecnologia, ela vai aumentando, a gente ainda vai ter mais problema, eu acho. Mas tem que ter a precaução, né? Com certeza. E olha, falando do celular, Luciana, muita gente carrega o celular no bolso, hein? No bolso aqui, perto do coração, hein? Então, do cardíaco. Nossa, é de se... Olha, de se rever essa situação. Você dando essa aula maravilhosa com toda essa explicação, e o que eu ouvi, eu só estou agora usando o fone, e a gente está o tempo inteiro conectado. E você falando isso também, me vem aquilo, né? O quão é o poder da nossa oração, né? Para dar uma limpada nessa energia toda. E fico imaginando o quão as pessoas vão estar doentes após essa pandemia. Porque está todo mundo super mega conectado, né? Aí fica uma pergunta que eu também faço nesse sentido. Será que a nossa blindagem não é através da fé? Exatamente. Será que o que é habilidade? Não, a blindagem que a gente vai ter que fazer não é a gente orar de manhã já pedindo uma proteção,
para melhorar essa frequência e até blindar mesmo esse tipo de onda que a gente está tendo de tudo quanto é lado. Eu acho que a gente tem que rever mais e mais, cada vez mais, o poder da fé e da oração. Eu concordo plenamente com você, só vou fazer um adendo, se você me... Sabedoria. Espera aí, eu acho assim que a gente tem que ter, de fato, a gente tem que se blindar, e eu penso sempre numa redoma em volta de mim, da minha família, de vocês, eu sempre vejo uma redoma de luz dourada em volta de todo mundo que eu amo. Mas independente disso, que é justamente essa blindagem que você fala, de você se conectar com a luz de Cristo, né? Com a luz do, sei lá, do divino para nós. Mas, de qualquer forma, nós também temos que ter a nossa precaução física, né? Porque as ondas, elas estão aí, né? Quer dizer, não adianta também você ficar, você se blindar, de fato, com essa redoma e continuar com o seu celular no bolso. É mudança, né? Então, de estilo, né? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não Só para fechar, já que você deu um espacinho para a gente falar, é uma atenção assim para os pais que têm crianças pequenas, que hoje todo mundo fala que a criança é hiperativa, e eu estou aqui pensando se essa criança não é hiperestimulada, e hoje eu até postei uma criança com 5 anos viciada na história do jogo, que está uma loucura. Então, assim, para os pais, como um alerta, né, que os pais estão classificando, talvez muitos sejam, crianças como hiperativas, e hoje eu fico pensando que as crianças são hiperestimuladas. Exato. Que a mãe acorda 6 da manhã, dá o celular na mão da criança como uma babá eletrônica, porque ela precisa trabalhar, e aí a criança fica totalmente desconectada, e já que eu estou falando, e outra... muitos pais falam, esse filho tem mão pesada, esse filho quebra tudo, e que eu estou ouvindo isso de crianças de 4 anos, e aí eu fico, é lógico, a criança fica o tempo inteiro só no joguinho, um joguinho de arma, quanto mais ele mata, mais ele fica forte, quanto mais ele ele entende que essa recompensa, quanto mais agressivo, mais ele vai ficar forte. E outra coisa, não é que essa criança tem uma mão pesada, essa criança não desenha, essa criança não brinca, ela não desenvolve a coordenação motora dela. Exatamente. Então, só para fechar um parênteses, como um alerta, como você está falando de toda essa energia, e hoje eu ouço, o filho está o dia inteiro na televisão ou no joguinho. Exato. Tchau, gente, amo vocês, desculpa aí que eu me empolguei. Não, é muito bom, que tudo agrega, porque a gente vê o nosso compromisso com relação à nossa família, né? Assim, para quem tem crianças pequenas, com certeza, e nós, como adultos, também fazer aquilo que até você está sugerindo, né? Porque a gente vê que está tudo relacionado, né? Então, se a gente está falando de pensamento, de fé, de vibração, de ondas, então nós temos que conectar e interligar tudo, porque o universo é uma coisa só, né? Está tudo interligado. Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte com certeza. Bom, vamos lá. Continuando. Isso daqui eu acho até que a gente já falou semana passada, mas como hoje estou retomando, vamos que vamos. A física da Terra nos ensina que fontes que emitem ondas de frequências iguais se atraem, e fontes que emitem ondas de frequências diferentes se repelem. Assim também ocorre com o espírito, esteja ele encarnado ou não. O local, né, a dimensão do universo, onde os espíritos que emitem o mesmo tipo de hálito mental se encontram, recebe o nome de faixa vibratória, ou faixa de pensamento, ou faixa de influência. Quando se acha em uma faixa vibratória, o espírito que aí está atrai e é atraído por essa faixa, alimenta e é alimentado dos sentimentos dessa faixa de pensamentos ou de sentimentos. Devemos nos burilar no sentido de sempre estarmos em faixas vibratórias mais evoluídas. Tudo depende dos sentimentos, ondas que criamos ao longo de todo o dia. Aqui foi até aqui que nós vimos. Eu vou voltar aqui em 2 questões que nós vimos, inclusive na semana passada. Vocês lembram que, porque a gente está falando assim, talvez alguém pense assim,
eu não consigo chegar nessa frequência alta, ou pelo menos mais alta, de pensamento, para ser um espírito mais evoluído ainda. A gente pode pensar assim, ixi, a minha onda está bem curtinha ali, está bem devagarzinho, né? Mas assim, a gente tem que ver esse poder dessa frequência. E eu vou dar um exemplo aqui que a própria Anne comentou a semana passada, e depois eu passei para vocês, no domingo, eu passei um programa e passei um link que fala sobre isso, sobre as ondas mentais, sobre o poder do pensamento. Vejam bem, eu vou dar um exemplo aqui que a Anne deu semana passada, que foi do pai dela que tinha um problema no fígado, que foi diagnosticado com uma hepatite, e que depois ele, de tanto pensar, de tanto pensar, e de tanto pensar, quando foi ver, o fígado dele estava completamente curado. Então, veja bem, o que é isso? É a frequência do nosso pensamento. Quando a gente faz a meditação, o que é pedir? O que nós entramos? Numa expansão do nosso consciência. E o que significa isso? Você ter esse pensamento numa frequência maior para que você possa induzir as suas células a serem saudáveis, a vibrarem no amor, porque obviamente é o que nós queremos, né? Então, assim, vejam isso daqui, que é o que a gente está falando aqui. O espírito, então, assim, ó, devemos nos burilar no sentido de estarmos em faixas vibratórias mais evoluídas. Se eu não sou um espírito puro, que consigo vibrar nessa faixa gama aqui, por exemplo, que pode, assim, com um pensamento já transmutar tudo, mas que eu consiga vibrar numa faixa mais, uma frequência maiorzinha, que com certeza nós vamos operar milagres, entre aspas, em nós, né? Então, assim, é que nós não conhecemos, nós ainda não estamos, pelo menos eu, estou engatinhando ainda nessa seara aqui do pensamento, das vibrações, do nosso poder, da nossa consciência, dos nossos neurônios, que foi lá que nós falamos a semana passada, ok? Então, é isso aí. Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da pineal. Frequentemente, a glândula pineal surge como centro de nosso relacionamento com outras dimensões e tem sido assim nas mais variadas correntes religiosas e místicas há milhares de anos. Aqui eu pus um link para quem tiver interesse de ver sobre a pineal e a união do corpo e da alma. É muito interessante esse artigo. É um artigo meio longo, mas vale a pena ser lido, é muito legal, tá? E aí, assim, essa pineal, nós achamos, nós espíritas, né, e não só nós, mas enfim, que é justamente o start, é a ligação da mente com o corpo, é a chave fechadura, né? Então, ela que dá essa conexão com as outras dimensões. Então, ó, o que nós relacionamos? A glândula pineal com o nosso centro de força coronário, que é o primeiro aqui em cima na cabeça. Aliás, primeiro modo de falar, né? Porque tem muitas, às vezes a gente vai de baixo para cima, mas enfim. O que nós estudamos quando nós tivemos a nossa aula que nós demos aí à noite sobre os chakras, nós falamos, obviamente, aliás, esse slide eu peguei de lá. Então, o que a gente falou? Que o centro de força coronário, ele é como se fosse um maestro e todos os outros centros de força são a orquestra. Então, ele rege todos os outros centros de força. Por quê? Porque ele está ligado justamente, diretamente com o alto, com o vórtice ligado, voltado para cima. É o centro de força que tem 96 pétalas, que ele, como se fosse uma flor de lótus, ele gira numa velocidade incrível e ele capta todas as energias e distribui para o corpo todo, né? E ele está ligado com a glândula pineal, que é o que nós falamos aqui, ó. Então, esse chakra, ele está exatamente aqui. Por isso que chama coronário, vem de corona, né, de coroa. Então, aqui, ó, é o chakra mais importante porque nos liga ao plano espiritual.
Através dele captamos as energias espirituais. Recebe primeiramente os estímulos do espírito. É o elo, a ponte entre a mente do perispírito e o cérebro físico, sendo responsável pela sede da consciência do espírito encarnado. Ele plasma em nós mesmos os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa consciência e conduta. Olha, tudo agora relacionado e concentrado do que nós falamos até agora, com relação ao nosso pensamento. Então, ele concentra tudo aquilo, ele recebe, filtra, e aí nós externalizamos. Dele emanam as energias de sustentação de todo o sistema nervoso. É o grande assimilador das energias solares e captador dos raios que a espiritualidade superior envia para a Terra, capazes de favorecer a sublimação das almas. Esse centro de força desenvolve-se na proporção da evolução espiritual. Não é à toa. Nós estamos falando de cérebro, estamos falando de mente, estamos falando de consciência, de pensamento. Então, veja bem, ele é que recebe, né? Então, por isso que ele justamente está no alto da cabeça e com o vórtice voltado para cima. Porque, eu não sei se vocês lembram, os centros de força, né, eles parecem um funil, né? Então, em cima é aberto, né, que é onde tem a flor girando, e aí ele canaliza todas as energias para os nossos plexos, que eram aquele aglomerado de nervos que nós temos ao longo do nosso organismo. E aqui, justamente, esse daqui, ele vai direto para a glândula pineal. Por isso que tem um filtro, por isso que ele é um cone, né, na realidade, é como se fosse um funil. Vem do espírito, filtra e passa ali para a glândula pineal. A glândula pineal é o start da nossa ligação. Pronto, já captamos, entendemos e externalizamos, ok? Fisicamente, tá? Então, veja como a pineal, inclusive, até lembrei aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais, no livro Missionários da Luz, no capítulo 3, o André Luiz fala muito bem da pineal, inclusive. Fala muito bem nos dois sentidos, né? Ele esclarece muito essa ligação da pineal, e para quem tiver mais curiosidade, tem o Dr. Sérgio Felipe, que eu já falei várias vezes dele aqui, ele é um expert em glândula pineal, ele é fantástico, tem muitas coisas na internet a respeito disso. Bom, falando de tudo isso, vamos entrar agora na aula, depois quase acabando, nós vamos entrar na aula agora. Vamos falar de ideoplastia, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando até agora. Então, vamos lá. É uma palavra de origem grega que trata do assunto das formas através do pensamento. Aí eu vou entrar no que a Anne estava comentando ali, aquelas formas, o que a gente plasma pelo nosso pensamento. Na literatura espírita, também podemos encontrar outras designações com o mesmo significado. Criações fluídicas, formas pensamento, imagens fluídicas ou ainda construções mentais. Olha só, construções mentais. Sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais, sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais, os espíritos tiram desse elemento os materiais sobre os quais operam. Então, os espíritos tiram quem? Dos fluidos, né? Lá, fluido cósmico universal, onde tudo está imerso. É nesse meio que ocorrem os fenômenos perceptíveis, a sua visão e a sua audição. Sendo assim, ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Gente, olha que interessante. Eu vou ler para vocês agora, para quem quiser se aprofundar no assunto, o capítulo 14 da Gênese, que fala sobre os fluidos, ele é sensacional. É difícil, mas é maravilhoso.
Eu vou ler um trechinho aqui sobre essa ideoplastia, que são essas imagens fluídicas. E é o que ele chama aqui de fotografia do pensamento. Ele fala aqui: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Ou seja, tudo em ondas, tudo em ondas. Pode-se, pois, dizer sem receio de errar que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Aí ele continua: há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último, ou seja, do pensamento. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Bom, e aí ele continua. Então, vejam bem o que é a ideoplastia. Quando a gente faz lá meditação, ou mesmo no centro espírita, quando a gente faz alguns tipos de trabalhos ali, de reuniões, às vezes é pedido para a gente fazer uma ideoplastia. E o que é isso? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Então, são as intenções. Então, por exemplo, ó, quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância no pensar. Olha aqui quando a gente expande a consciência lá na meditação, a vibração como fica. Essa onda poderá ser captada por outra estação mental quando lhe sintonize, absorvendo-se e fazendo-se absorver em trocas de ideias geradoras, de sombras ou luminosidades. Então, veja bem, o que é que eu estava falando quando a gente faz lá no centro espírita, ou, enfim, quando a gente faz essa ideoplastia. Quando você é direcionado, às vezes. Então, assim, pensa numa praia, aí você pensa nas ondas do mar, não é? Eu estou falando aqui, tenho certeza que todos nós estamos imaginando, de alguma forma, a praia, as ondas do mar, aquelas bolinhas brancas que ficam ali na orla, aquela areia fininha, aquele final de tarde, enfim, o que for, né? A gente pode idealizar o que for, como na própria Gênese, aqui eu acabei de ler, o homem estava pintando um quadro na cabeça dele, que era o quê? De matar aquela pessoa. Então, essas são as formas pensamentos. Por isso que quando a gente fala aqui já falei para vocês, e no Evangelho no Lar, por exemplo, a gente tem que tirar as formas pensamentos negativas da nossa casa. Porque também tem uma coisa, o espírito, às vezes, quando fala forma pensamento, só atribui a coisas negativas. E não, se eu fizer uma forma pensamento que eu acabei de falar para vocês, é de uma coisa positiva, né? Mas nós, no nosso dia a dia, na nossa semana, em casa, de repente você fala uma coisa que não devia, você pensa uma coisa que não devia, você se indispõe com algum parente seu, enfim, escuta a televisão que só sai porcaria, e o que acontece dentro da sua casa? Formas, pensamentos negativas vão sendo acumuladas. E aí acaba criando o quê? O que nós estamos acabando de falar até agora. Uma densidade de pensamentos negativos na nossa casa. Então, a gente tem que pedir quando nós fazemos o Evangelho no Lar, para que essas formas, pensamentos menos felizes
possam ser desfeitas, possam ser levadas para longe, desfeitas no espaço, porque eu também não vou querer que a minha forma de pensamento menos feliz saia daqui e vá para a casa do meu vizinho, não é? Então eu tenho que liberar, tenho que dissolver isso no espaço. Então olha só a nossa responsabilidade de mantermos também esse nosso pensamento na nossa casa, que esteja de uma forma pensamento feliz. Então a gente tem que emanar sempre o quê? Ondas de amor, de paz, de equilíbrio, de alegria, de saúde, enfim, de tudo que é de bom, e nós vamos idealizando, vamos tendo as nossas intenções, fazendo os nossos pensamentos mais felizes, tá? E aqui eu vou voltar a falar uma coisa que eu já falei, mas só para constar, aqui, ó, quando eu falei aqui, ó, essa onda poderá ser captada por outra estação mental. Quando eu falei aqui, olha, disso aqui, ó, quando eu dei aquele exemplo de, por exemplo, uma pessoa pensar e a outra captar. Quantas vezes aqui nós, às vezes, você está pensando numa pessoa e a pessoa te telefona? Gente, eu tenho casos disso, nossa, fantásticos comigo. Eu tinha um comércio, eu já contei isso em classe, eu tinha um comércio em São Bernardo, e às vezes eu pensava numa cliente X, aliás, eu pensava a cliente me veio até na cabeça, ela chamava, né, não sei, nunca mais vi. E eu pensava, falei assim, nossa, faz tempo que a Thaís não aparece aqui, gente, a mulher aparecia na porta da loja. Quando ela entrava, eu dava até um grito, eu até assustava a cliente, né? Porque a cliente falava assim, nossa, a Tânia tá louca, né? Eu falei, não é possível, eu estava pensando em você. E assim, várias vezes. Com meu pai, eu tinha muito isso, eu pensando uma coisa, eu falava, ele, nossa, eu estava pensando nisso. Então, nós temos essa afinidade e essas estações mentais se captam, né? Então, por isso que, principalmente dentro da nossa casa, olha o poder do pensamento, né? Porque você está aqui com a tua família e aí, de repente, o que você pensa, o outro pode captar, e aí isso cria o quê dentro da sua casa? Um clima bom ou um clima mais pesado, né? Então, veja como é interessante isso que nós estamos falando, né? E mesmo as intenções que a gente vê também lá na meditação, quando fala, faça agora uma intenção. O que é? Você fazer um pedido, você fazer um desejo de alguma coisa que você goste, que você queira, que você está necessitando, que seja bom para você, para a sua família. E, obviamente, aqui eu não vou ficar pensando, eu quero ganhar na loto, eu quero ganhar na loto, eu quero ganhar na loto. Não é. Vamos ter um pouco mais de maturidade espiritual para sabermos o que pedirmos, né? Porque, de fato, nós sabemos que nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Porém, como nós somos eternos pedintes, a gente sempre acaba pedindo mais do que agradecendo, né? Então, vamos lá. Mecanismo e duração. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade, seus principais instrumentos de ação. Por esse mecanismo, eles podem imprimir aos fluidos direção, pode lhes aglomerar, combinar, dispersar, organizar, podendo também mudar-lhes as propriedades. É dessa forma que as águas podem ser fluidificadas, adquirindo certas qualidades curadoras. E aqui é uma pena, mas eu não pus aqui mesmo aquele negócio da água, mas eu vou trazer para vocês a semana que vem, que nós vamos continuar essa aula mesmo, sobre a água, né, a água fluidificada. E aqui eu também pensei, mudar-lhes as propriedades. Aqui eu vou numa coisa que eu acabei de lembrar. Quando nós demos a nossa aula sobre os milagres de Jesus, nós falamos do primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar água em vinho. E lá, guardadas as proporções, ou guardadas os entendimentos, nós falamos que, embora pudesse ter sido entre aspas, milagre dele ter feito mesmo a água em vinho, porque nós sabemos que pelas vibrações dele, de Jesus, nós estamos falando, ele poderia sim ter transmutado as moléculas de água para moléculas de vinho,
tá? Nós sabemos que isso, pela qualidade do pensamento de Jesus, ele poderia ter feito isso. Embora também existem outras versões de que, de fato, isso não aconteceu e que teve um significado mais amplo do que transformar, de fato, a água em vinho. Mas não é o caso aqui agora da questão. Mas Jesus poderia, sim, aglomerar, combinar, dispersar, organizar, mudar as propriedades, ok? Então, vamos lá. Mas nós podemos fazer muita coisa dentro da nossa capacidade também. Se a gente não pode mudar água em vinho, a gente pode fazer outras coisas, né? Então, aqui, as criações fluídicas, que são fruto de uma intenção, são programadas com um objetivo específico. Podem ser promovidas por mentores espirituais ou obsessores. A técnica utilizada tanto para os espíritos bons quanto para os espíritos inferiores é a mesma. Os mentores espirituais atiram as lembranças construtivas e plasmam quadros superiores, que irão gerar renovação e força, equilíbrio, serenidade e confiança em Deus. É o que nós vemos aqui. Olha, uma pessoa sendo amparada por uma legião de espíritos do bem, que é quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, por exemplo. Nós temos essa pleiade de espíritos em torno da nossa casa, nós temos um mentor da nossa casa. Se nós estivermos com os nossos ouvidos espirituais abertos aos nossos anjos da guarda, que nós já estudamos a semana passada, com certeza nós vamos ter o quê? Só inspirações para o bem. Em contrapartida, se nós estivermos numa outra vibração, vamos ter ao nosso redor outro tipo de espíritos. E aqui pela foto eu não preciso nem falar que tipo de espíritos nós teremos. Aí o que acontece? Depende da nossa intenção. Se a gente está com a guarda baixa, né, estamos abertos a pensamentos nocivos, nós vamos dar uma super brecha para esses espíritos, né? Então vamos lá. Para o espírito que é também ele fluídico, todas as criações mentais são tão reais como eram no estado material quando encarnado, mas pela razão de serem fruto do pensamento, sua existência é tão fugidia quanto a deste. O pensamento pode materializar-se, criando formas de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressa. Aqui no livro dos médiuns, a questão 128, esse capítulo do livro dos médiuns é Laboratório do Mundo Invisível. E aqui essa questão 128 é do Espírito André Luiz, do Espírito São Luís, que nos fala aqui de uma solução. E ele, essa daqui mesmo, ó. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva, porque antes ele fala justamente de um espírito, de uma pessoa que viu um espírito sentado na cama dele e a pessoa tinha uma tabaqueira, como se fosse aquele negócio que fuma cachimbo, né? Então aqui, ó, citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Porque a pessoa estava viva, tá? A pessoa não tinha morrido ainda. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? E o espírito responde não. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? Resposta, uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como o foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. E aqui ele continua, eu não vou ler porque é longo, mas o que ele fala aqui? Que o espírito, mesmo um espírito encarnado, pode se fazer aparecer para um outro espírito, que é o caso aqui do livro dos médiuns, e foi tão real que a mulher percebeu até o cachimbo que o homem fumava de verdade, para que aquilo não parecesse uma alucinação. Então foi o fruto do pensamento que fez essa materialização. E obviamente a vidente, que era uma médium,
percebeu e colaborou com o seu ectoplasma para que ocorresse essa materialização. E pode acontecer também, que é o mais comum, entre espíritos que estão desencarnados. E aí ele se apresenta dessa forma fluídica, visível a outra pessoa, ok? E aqui também eu ia falar sobre psicometria, não sei se vocês sabem o que é. Estou acabando já. Então, psicometria é quando um objeto, por exemplo, se eu tenho um relógio, esse relógio eu uso todo dia. E aí, então, ele tem as minhas impressões, ele recebe as minhas impressões. Se esse relógio é passado, por exemplo, para outras pessoas, que as pessoas não saibam que era meu, elas podem ter uma percepção de alguma sensação que esse relógio, por exemplo, vai passar. Isso aconteceu de fato uma vez numa aula que eu tive lá atrás, nossa, em São Bernardo ainda, e a pessoa que estava dando a aula era uma aula prática, que era o 4º ano já do curso, e eu peguei meu relógio, ele cobriu, ele fechou o relógio, então os alunos não sabiam que era meu, e passando em todos os alunos. Os alunos seguravam por um pouquinho, o Alves faz isso, virou mexer, o Alves faz isso. E aí a pessoa tem aquela percepção de alguma coisa que a impressão desse relógio ficou. Eu vou brincar com vocês, a única impressão que ficou para mim é que o relógio no dia seguinte pifou. E aí eu precisei descartar o relógio porque eu não consegui mais fazer ele funcionar. Se foi o fluido de todos os alunos ali que pegaram no relógio, não sei, ou se a bateria estava acabando mesmo, né? Mas então a gente vê que psicometria é uma coisa muito séria. Quem, por exemplo, entra em antiquário e tem uma sensibilidade mediúnica mais aguçada, vai perceber um monte de coisas nesse antiquário, porque são espíritos que ainda estão ligados às penteadeiras, às cristaleiras, os móveis, é muito comum isso. Então, isso também é um poder do pensamento, tá? E aqui, ó, o pensamento constrói e destrói. É possível a agressão através do simples olhar, quando se canaliza com o ódio ou qualquer outro sentimento inferior. Até pus aqui, ó, keep calm and show mal olhado, né? Porque a gente sabe, por exemplo, muita gente tem, eu tenho aqui na minha casa essas espadas de São Jorge, né? Que a gente acredita que elas espantam o mal olhado, eventualmente, né? Ou quando a gente vê, é comum também a gente verificar as pessoas que vem na casa da gente, fala da planta, no dia seguinte a planta morre, né? Isso tudo é fato que é verdade, a gente sabe disso, né? Então, por isso que fala que o pensamento constrói e destrói. Então, a nossa responsabilidade enquanto os nossos pensamentos, ok? Então, ó, eu vou encerrando aqui, ainda tem aqui mais coisa da aula seguinte, a aula continua, mas eu acabo a aula que vem, e é isso. Para não acabar muito, vou parar de gravar.